A paz do Senhor a todos. Esta será a segunda parte da exposição da carta de Tiago e não necessariamente será o capítulo 2, será ainda o capítulo 1, mas nós vamos nos aprofundar neste capítulo. Então, segunda parte do livro de Tiago. O versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. A expressão servo neste texto, ela no grego é doulos, que significa escravo. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, sobre o porquê do uso da palavra escravo, mas Tiago, bem como todos os escritores do Novo Testamento, eles usam a palavra escravo para se referir ao relacionamento que eles têm com Deus. Neste caso aqui ele fala escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, por que ele usa a palavra doulos, escravo? Porque eles estão colocando dentro do sentido de redenção. Jesus ele explica que em João 8, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então nós somos sujeitos à escravidão, ao pecado, ao domínio de Satanás. Romanos capítulo 6 vai falar melhor sobre isso. Desta forma, todos aqueles que pecam estão sob o domínio de Satanás. Então, aí vem Jesus, morre numa cruz, ele faz todo o sacrifício dele, ele sofre, ele passa a vida dele, morre, ressuscita e sofre tudo aquilo por nós, em nosso benefício, toma os nossos pecados e morre em nosso lugar. E ele nos compra deste antigo senhor que nos escravizava. Então, nós passamos a ser escravos de Cristo, dentro do contexto de redenção. É por isso que Jesus é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou, Ele tem domínio sobre nós, Ele manda sobre nós. Então, nesse sentido, nós somos os seus súditos, os seus escravos. Porém, o próprio Deus, ele diz que ele nos adota, então ele nos trata como filhos e não como escravos. Por mais que nós sejamos seus escravos, a palavra seria melhor traduzida por servos. Por isso que nas escrituras você encontra a palavra servo e não escravo, porque Deus não nos trata como um escravo que não tem direito de nada. Ele nos trata como filhos, por mais que legalmente falando nós somos escravos, porque fomos comprados por Cristo, do nosso antigo dono que era Satanás. Ele não nos trata como escravos, mas como filhos, e somos herdeiros da vida eterna. E um filho legítimo, que no grego é huios, que seria filho, ou huiotesia, que é adoção de filhos. Então, é por isso que o uso da expressão escravo nas epístolas, que nós vamos encontrar bastante, os apóstolos usando esta expressão durante as epístolas. Isso é normal, porque eles usam dentro desse sentido semântico, do sentido de ser em redenção mesmo, tá certo? Por isso o uso da palavra escravo, só que não é no sentido de que um escravo não tem legalidades, tipo, ele não tem benefícios. É como eu falo, é somente no sentido legal da palavra, porque na prática Deus, por mais que Ele nos compre, Ele nos adota, então nós somos verdadeiros escravos, verdadeiros filhos e não escravos. Tem um provérbio que diz que quando o seu senhor trata com, digamos assim, com mimos, o seu escravo desde pequeno, é como se ele fosse um filho. Existe esse provérbio na Bíblia. Então, é basicamente isso. Agora, a segunda parte que Tiago faz é as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, é uma saudação que ele dá aqui. É interessante porque alguns poderiam dizer que os destinatários de Tiago eram apenas o povo judeu.
e neste caso o povo judeu por parte grega, porque ele fala que andam dispersas. Então, basicamente, não significa que eles andam ah, em, em um mesmo lugar, mas que eles estão espalhados. Então, pelo que parece aqui, sejam judeus helenistas que aprenderam o grego como sua primeira língua e depois o hebraico, principalmente pelo uso do grego na Epístola de Tiago. Então, é bem provável que Tiago se refira a judeus helenistas. Mas, de qualquer forma, os destinatários de Tiago não eram apenas judeus. Apesar de Tiago exercer uma função, uma responsabilidade dentro da igreja de Jerusalém, como nós podemos ver em Atos 15 e Gálatas 2, e também na própria epístola de Tiago, apesar disto, nós sabemos que por nós, os gentios, também sermos chamados nas escrituras de Israel de Deus, isto é, o povo de Deus, nós também somos o povo de Deus, esta epístola também é para nós. Até porque Tiago escreve conselhos para aquela igreja, aquela congregação que se reunia ali entre aqueles judeus, e as mesmas coisas em que eram praticadas lá, a acepção, a falta de amor, as heresias e algumas outras coisas que Tiago vai descrevendo aqui, como contendas, divisões, existem ainda nos dias de hoje. Portanto, esta carta ela é legítima aos nossos dias, além de ser canônica e inspirada por Deus. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais sobre a questão de nós sermos o Israel de Deus. Israel Tefeu no grego, Israel de Deus. Do que se trata isto? Bem, vamos lá. A gente vai abrir as escrituras para a gente tratar sobre esse tema. É um tema importante e a gente precisa nos aprofundar nesse tema para que a gente não fale o que não deve, tá bom? Então vamos ver o que as escrituras dizem e não o que nós achamos. Então, vamos lá. Abrir no texto de Romanos, capítulo 10, versículo 12. Romanos 10, 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então vê que ele fala, o mesmo Senhor, que é Jesus, é Senhor de judeus e de gregos. Deus não faz distinção entre um e outro. Todos são salvos pela graça. Romanos 3 vai falar isso, que Deus não é Deus somente dos judeus, Ele é Deus dos gentios também. E que só existe um cabeça que guia os dois. Gálatas 3, 28 vai dizer, nisto não há judeu nem grego, não há servo, que aqui seria escravo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não há diferença entre um e outro, porque todos são um em Cristo Jesus. Esse texto é bem claro. Todos estão unidos em um corpo, são um único corpo, uma única nação, o povo de Deus, Israel de Deus. Deus não tem dois corpos, Deus não tem duas noivas, Deus só tem uma noiva, um corpo. É por isso que ele fala, não há diferença entre judeu e grego. Se judeus são uma coisa e gregos são outras coisas, então Jesus teria duas esposas, dois corpos. O que Gálatas 3:28 propõe é, não existe isto, só existe um corpo. Todo aquele que se arrepende, se converte, se entrega a Cristo, faz parte desse corpo, e é o que ele vai falar aqui, vocês são um em Cristo Jesus. Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão, representada aqui pelos judeus, nem incircuncisão, representado pelos gentios. Bárbaro é aquele que não é nem judeu e nem grego. Bárbaro seria aqueles que não têm cultura judaica, nem cultura grega e também não têm muito conhecimento. O que nós poderíamos chamar de
o que seria naquela época chamado de ignorantes, pessoas que não têm muito conhecimento. Seria essa a nomenclatura que se daria naquela época. Bárbaro cita escravo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos, ou seja, não importa qual é a sua posição social ou a sua nacionalidade, só existe um corpo e Cristo, ele é tudo em todos. Também lembra daquele texto de Efésios, onde vai falar assim que Deus é tudo e em todos, mostrando aqui também a conexão da divindade de Cristo. Efésios 2,14, porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ele está falando de judeus e gentios, fez um, olha que maravilhoso, e derrubando a parede de separação que estava no meio, aí a gente tem que continuar, certo? Vamos lá. Esse aqui é Efésios 2,14. A gente vai tratar sobre Efésios mais, porque Efésios a gente tem que pegar o capítulo 2 para entender ele melhor. Não adianta só pegar o 14. Mas enfim, o 14 fala que de ambos os povos ele fez um e ele derrubou a parede de separação que existia no meio. É importante. Mas continuando aqui, Efésios 2,11. Portanto, se lembrem de que vocês em outro tempo, então perceba, no passado, eram gentios na carne, pagãos, não eram cristãos, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, vocês eram desprezados pelos judeus, que tinham a circuncisão, mas a circuncisão carnal e não espiritual. Ou seja, os judeus, que se achavam um povo de Deus, desprezavam vocês, porque somente os judeus eram um povo de Deus, é o que Paulo está falando aqui. Que naquele tempo estáveis em Cristo, ou seja, aqui mostrando que Cristo já existia, não é? A chamada eternidade de Cristo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham a presença de Deus com vocês, mostrando também que Cristo é eterno. Separados da comunidade de Israel, tá vendo aqui? Vocês estavam fora de Israel, agora vocês são o Israel de Deus, vocês fazem parte, percebe aqui o que ele fala? Separados da comunidade de Israel. Então, em Cristo eu não sou mais separado, eu estou junto, eu faço parte da comunidade de Israel. Israel aqui nesse texto significa povo de Deus, a igreja. E estranhos às alianças da promessa. Sim, por quê? Porque Deus tinha dado alianças, tinha dado promessas. Deus tinha dado alianças e tinha dado promessas para quem? Apenas para o povo de Israel. Era somente para este povo que ele tinha dado promessas e alianças. É por isso que ele vai falar, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, porque a nossa esperança, segundo a Bíblia, Tito 2,13, é aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança é a volta gloriosa de Jesus. Então é o que ele vai falar aqui, entende? Então é importante nós compreendermos isto acerca de nós sermos o Israel de Deus. O texto vai dizer, vocês não tinham esperança. E de fato nós não tínhamos mesmo, porque nós estávamos sem Cristo naquele tempo. Nós não tínhamos a esperança da volta de Cristo, nós não conhecíamos a Cristo. Então, ele vai falar, vocês não tinham esperança. E sem Deus no mundo, exatamente, vocês não tinham em quem se apoiar. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, ou seja, nós que somos gentios e que estávamos longe da comunhão do corpo de Cristo, por sermos pagãos, por não sermos o povo de Deus, pelo sangue de Cristo chegastes perto, pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, agora nós somos unidos em um corpo, nós chegamos perto, nós fazemos parte do Israel de Deus, da igreja, um só corpo. Através da cruz de Cristo ele fez isso. Aqui o texto é bem claro, através da cruz de Cristo ele fez isso. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade que havia entre nós e Deus, isto é, a lei dos mandamentos,
Enfim, ele vai continuando aqui. Em ordenança para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem fazendo a paz. Efésios 2,15. Então você vê, ele pega dois homens, os dois povos, e ele cria um único homem, um único corpo, uma única esposa fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos os povos, tanto os judeus quanto os gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, pregou o evangelho a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você vê aqui? Nós somos o Israel de Deus, o texto é muito claro. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, as escrituras sagradas. Apóstolos representam o Novo Testamento e profetas representam o Antigo. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou seja, toda a Bíblia converge em Cristo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vocês, ele está se referindo aos gentios, juntamente são edificados, juntamente com os judeus, para a morada de Deus em espírito. Então você vê aqui, não existe isso de que judeu é melhor do que gentio. Não existe isso de que um é melhor do que o outro. De que grego, ele os que não são judeus, não têm sangue de Abraão, são uma raça, um povo que é desprezado. Você vê que não há essa distinção. Não existe. Deus morreu por todos. E de todos esses povos aos quais ele morreu, por todas as nacionalidades, por todas as pessoas, ele não faz distinção mais. Não importa de qual nacionalidade, de qual cor, de que você seja, se você se arrepende e entrega a sua vida para Cristo, ele te aceita. É por isso que ele fala, de ambos os povos ele fez judeus e gentios, porque judeus e gentios é uma expressão para simbolizar todo mundo. Naquela época, na época em que esses escritos foram feitos, dentro da cultura do Império Romano e dentro também do judaísmo, existia duas expressões para se referir a todas as pessoas. Existia a expressão judeus, que era apenas aos grupos que vinham de Noé por meio de Sem, que por consequência eram filhos de Abraão, judeus, ou eles eram chamados de gentios, aqueles que não vinham da descendência de Abraão. Então, desta forma, você tinha esses dois termos para definir toda a humanidade. Se você não era judeu, não era nascido de Abraão, então você era gentil. Era assim. Por isso que você vai encontrar na Bíblia essa expressão, judeu e gentil. Basicamente, é uma expressão para simbolizar todas as pessoas, a humanidade, todo mundo, todas as classes. Então, em todos são, através do sacrifício de Cristo, são unidos em um único corpo. E não tem só esses textos, tem mais texto aqui também, que vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, ele está falando do corpo de Cristo, só existe um corpo, e tem muitos membros, porque aí ele está falando, tem muitas pessoas que fazem parte deste corpo, mas só existe um corpo. E todos os membros deste um corpo, vê como ele enfatiza de novo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Percebe o que ele vai falar aqui? Então ele fala assim, ele enfatiza que por mais que nós sejamos em número grande, por mais que tenha muitos judeus e muitos gentios que façam número dentro do corpo de Cristo, ele fala, só existe um corpo. Eu quero falar assim, sendo muitos, são um só corpo. Entende a questão aqui? Eles formam um corpo. Pois aqui
é aquela questão de conjunção explicativa. Porque, ou pois, todos nós fomos batizados em um Espírito. Então você vê aqui, todos nós fomos batizados em um Espírito, o Espírito Santo. Você vê, aqui em cima ele menciona aqui Jesus e aqui ele menciona o Espírito Santo. Então ele vai falar assim, formando um corpo. Não foi em dois espíritos, é a unidade do corpo de Cristo. É o mesmo Espírito que nós fomos batizados no Espírito Santo, na presença de Deus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, a unidade do corpo de Cristo, a união de cada um em um único corpo. É isto o que as Escrituras mostram. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha o que ele fala, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então olha aqui, que ele vai falar, que aprisco ele está dizendo aqui? Quem está dizendo isso é Jesus, ele está falando dos gentios. Percebe? Ele está falando dos gentios. Aprisco aqui, ele está falando dos judeus. Também me convém agregar estas, juntar elas. E elas ouvirão a minha voz. Ele está falando de quê? Dos gentios. E haverá um rebanho e um pastor. Esse aqui, irmãos, é o seguinte, Jesus fala assim, ele fala para os judeus, eu tenho outras ovelhas, não é só vocês. E eu vou ajuntar estas, e haverá um rebanho. Olha que maravilhoso. É um rebanho, um povo, debaixo de um líder, que é o sumo pastor, Jesus Cristo. Ezequiel 34, versículo 23 a 25 e depois o versículo 30 e 31. E suscitarei sobre elas um só pastor, Jesus, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que aqui representa Jesus, é que as apacentará. Olha que interessante, ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Estou falando das ovelhas. Então, olha que interessante, o servo Davi será príncipe no meio delas, aqui estou falando de Jesus. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz. Aí você pega aquele texto de Efésios 2, e você vai ver que Deus está falando isso aqui para o povo de Israel. Ele está falando, eu vou suscitar sobre elas. Deus está falando para o povo de Israel. Um pastor. E ele vai apacentar. Aí você pega o texto de João 10 ali em cima, Jesus fala que os gentios estão dentro dessas ovelhas aqui. Olha que interessante. E farei com elas uma aliança de paz. Aí é a questão, compara com Efésios 2 que a gente já tinha lido aqui. Pega esse texto e faz uma conexão com Efésios 2 para você ver. E acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Olha o que ele fala aqui. E que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Olha o que ele fala, vós, pois, aí ele vai falar, vós. Esse vós, ele está fazendo a função de explicar quem são essas ovelhas. Ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Ele está falando do Israel. De Israel. Só que João 10, Jesus fala que dentro desse Israel também inclui-se os gentios. Homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. 1 Pedro 2, 9 a 10. Olha que maravilhoso isso aqui. Mas vocês são a geração eleita. Ele está falando para gentios, hein? Não adianta falar, não. Ele deixa bem claro no início da carta dele que ele está escrevendo para gentios. Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
note cada um dos predicados que Pedro coloca. Geração eleita, 1. Sacerdócio real, 2. Nação santa, 3. Povo adquirido, 4. Nós vamos voltar em cada um deles. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, olha quem ele vai explicar. Vocês, olha, ele está falando o seguinte, eu estou me referindo a vocês. Vocês quem? Vós que em outro tempo não erais povo. Quem que não era povo de Deus? Gentios. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele está falando de gentios. Os gentios são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Agora, olha o Antigo Testamento, o que vai falar sobre essas afirmações. Vamos lá. Eu vou repetir para os irmãos gravarem, vai. Os gentios, 1 Pedro 2, 9 a 10. Os gentios são geração santa, sacerdócio real, irmãos, vamos lá de novo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Vamos para Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, ele está aqui em Êxodo, é Deus falando para o povo de Israel. 19, vamos lá, em 1 Pedro 2, Pedro está falando com gentios. Em Êxodo 19, ele está falando com judeus. Então vamos lá. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Peraí, saiu aqui, irmãos. Deixa eu achar o texto aqui de novo. De Êxodo 19. Acabou saindo aqui. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês me serão um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que interessante, você vai falar o quê? Estas são as palavras que falarás a quem? Aos filhos de Israel. O que os filhos de Israel são? Um reino sacerdotal e o povo santo. Os irmãos se lembram do que Pedro fala acerca dos gentios? Como Pedro faz uso deste texto se referindo aos gentios? Falando que os gentios é que são isso aqui. Por quê? Porque ele está dizendo, vocês gentios são o Israel de Deus. Os mesmos atributos, os mesmos predicados, melhor dizendo, as mesmas promessas, as mesmas coisas que Deus dizia no Antigo Testamento referente ao povo de Israel, ele diz agora para o povo gentio. Perceba que no Antigo Testamento Deus chama o povo de Israel de um reino sacerdotal. No Novo Testamento, ele chama os gentios de um reino sacerdotal. Não existe dois reinos, não existe dois sacerdotes. Só existe um reino e um sacerdote, debaixo de um único cabeça, que é Cristo. Percebe-se então que nós somos o Israel de Deus. Fazer separação entre um e outro é você negar todos esses textos. E detalhe, não é um texto, é vários que eu tenho apresentado até agora. E não adianta querer falar que isso não procede. Gostaria, então, que me explicassem todos os textos que eu estou apresentando. E tem mais, porque muitos textos são de fazer ligação. Isto é, você precisa pegar textos do Antigo Testamento e fazer referência com o Novo. E você vai ver que tudo que Deus disse do Antigo Testamento para Israel, ele diz no Novo Testamento para gentios, mostrando que sim, nós somos o Israel de Deus. Vamos lá. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito. Ele está falando para Israel. Para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Está vendo? Um único povo aqui. Aí é interessante, Israel é o povo de Deus. Ok, então os gentios não são. Os gentios são. Então Deus tem dois povos. Não. Entende a questão? Só existe um povo.
Deuteronômio 7,6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra, referente a Israel. Tito 2,14, referente a gentios, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Deuteronômio 14,2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Percebe como no Antigo Testamento Deus fala uma coisa, Jerusalém, você... Israel, melhor dizendo, você é o meu povo. No Novo Testamento ele fala que é os gentios. Então Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. Porque os gentios e os judeus são o Israel de Deus. Eles são uma igreja. Deuteronômio 26,18. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Isaías 9,2. O povo que andava em trevas, ele está falando dos gentios, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Atos 28, 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Um único corpo. Você vê aqui os gentios sendo enxertados na oliveira que é Cristo. Isaías 43, 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Ele está falando de Israel, irmãos. Vai vir no Novo Testamento quem é o povo de Deus, quem é o eleito de Deus. Isaías 43, 21. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Aí a grande pergunta é, Deus não formou os gentios para serem o seu povo? Os gentios não proclamarão o louvor de Deus? Sim, certamente proclamarão. Está escrito isso em Romanos 15. Romanos 15, Paulo vai dizer o seguinte, vou abrir aqui na Bíblia. Romanos 15, versículo 9. E que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Ele fala bem claro, gentios. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor com todos os gentios, e celebrai a todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Percebe, Romanos 15, do 9 ao 13, que aqui, em todos esses textos, é mostrado que nós somos o Israel de Deus. Isso aqui é uma verdade que as Escrituras deixam muito clara do início ao fim. Simplesmente você vai linkar, você vai pegar o que Deus disse no Antigo Testamento. Israel é meu povo. No Novo Testamento você vai encontrar os gentios são o meu povo. A pergunta que se deve fazer é: Deus tem dois povos, dois corpos, duas esposas? É uma pergunta. Não, ele não tem. Ele só tem um corpo, um povo, uma esposa. Fazer separação entre judeu e gentil é você dizer que Deus tem duas esposas, dois corpos e dois povos, o que é contrário à Bíblia. E ainda para deixar bem mais claro que nós somos sim o Israel de Deus, nós temos a Epístola de Paulo, que vai tratar bastante sobre isso, de Paulo aos Romanos, aonde ele vai dizer aqui, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, não faz separação, judeu e grego, percebe?
Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé para fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, no Novo Testamento, os gentios são justificados pela fé. Não existe separação, justo judeu, justo gentil, é justo e pronto. Olha o que ele vai falar em Romanos 2. Romanos 2, versículo 6 em diante. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Percebe aqui como ele não faz separação? Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha aqui continuando, porque todos que sem lei, ou seja, na ignorância, pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Percebe aqui o que ele fala? Ele está falando, não adianta você somente ouvir a lei. Percebe? É exatamente o que Tiago fala. Não sejais apenas ouvintes esquecidiços, mas praticantes. Percebe a conexão gigantesca que tem esses textos? Olha o que eles vão falar aqui. Cadê? Versículo 25, Romanos 2, 25. Porque, Romanos 2, versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, que aqui é a gentios, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Viu o que ele fala aqui? Viu como está escrito aqui? Romanos 2, 26. Se, pois, a incircuncisão, os gentios, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então, olha o que ele fala. Sim, porque a circuncisão ali é um símbolo de Deus. Ele fala assim que o povo dele teria este sinal. Nós sabemos que no Novo Testamento este sinal é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, o nosso selo. É só você ler Efésios capítulo 1 a partir do versículo 14. Aqui, no Antigo Testamento, esse sinal era a circuncisão. Então ele fala, aqueles que não são circuncidados, que são os gentios, se forem fiéis a Deus, então não vão ter este sinal, esta marca, não serão circuncidados espiritualmente, sim, serão circuncidados espiritualmente. É isso o que está sendo escrito aqui. Olha que maravilhoso esses textos nos explicam. Olha o versículo 28, Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, ou seja, na aparência, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Está vendo aqui? Não é judeu aquele que é de exterior, mas é aquele que é do coração. Exatamente. Você vê aqui claramente ele dizendo mais uma vez que nós somos o Israel de Deus. Não é judeu aquele que é de sangue, de carne, é aquele que pratica os mandamentos. E aquele que pratica os mandamentos em circuncisão não será reputado como circuncisão? Será. Então você vê aqui com o próprio Paulo fazendo esse jogo de palavras, ele fala que os gentios que são fiéis aos mandamentos de Deus são reputados como povo de Deus. Ele deixa isso bem claro aqui. Olha que interessante, como ele deixa bem claro aqui que aqueles que praticam os mandamentos de Deus são reputados como povo de Deus. Vamos lá. O que mais?
Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porquanto não há diferença. E ele vai falar, é mais um versículo aqui também importante. Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Olha a pergunta de Paulo. Deus é apenas dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, judeus, e por meio da fé a incircuncisão. Você vê a unidade, meus irmãos. É um Deus, uma fé, um corpo. Só que aí, quando ele vai falar de judeus e gentios, ele coloca separado, porque é a mesma coisa que ele vai escrever em 1 Coríntios 12, que ele vai falar assim, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos. Você vê que são em número, porque você tem judeu e gentio, mas ele vai falar, eles formam um corpo. Não há diferença entre eles. Então é por isso que ele vai falar circuncisão e incircuncisão. É muito interessante isso. Agora, um dos argumentos para fechar realmente, para mostrar que nós somos o Israel de Deus mesmo, é o que ele vai falar em Romanos capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Versículo 9 agora. Vem, pois, esta bem-aventurança do perdão de pecados, ele está falando, sobre a circuncisão, judeus somente, ou também sobre a incircuncisão, gentios? É uma pergunta. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Nós dizemos que Abraão foi justificado pela fé. Então essa justificação pela fé, ela vem apenas para judeus? Ele vai falar, não, vem também para gentios. Olha o que ele vai falar aqui. Como foi, pois, imputado? Ou seja, Abraão foi perdoado, foi justificado. Em que estado? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Olha o que ele fala aqui. Abraão foi justificado estando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Percebe aqui? Como o próprio texto fala, que nós podemos ver aqui bem claro que o próprio texto fala que Abraão é o pai da fé, é o pai dos gentios. Olha o que ele vai falar em Gálatas, capítulo 3, para fechar aqui. Como ele vai falar aqui em Gálatas 3, versículo 9. De maneira que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3,7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha o que ele vai falar aqui. Gálatas capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem enfermo, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja que ele não fala, se vocês têm sangue de Abraão, tipo assim, se vocês tiverem sangue de Abraão, ele não fala isso. Ele fala, se vocês são de Cristo, vocês se renderam a Cristo, vocês tiveram, se arrependeram dos seus pecados, se converteram a Jesus. É o que ele vai dizer aqui. Se vocês realmente se entregaram a sua vida a Cristo. Aí sim, vocês são o quê? Descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então não basta você ter sangue judeu. Você precisa crer em Jesus Cristo. Ser verdadeiramente filho de Deus. Isso é ser Israel de Deus. Este é o verdadeiro Israel de Deus. É onde não somente não é um judeu, um Israel de carne, como o próprio Paulo vai também falar em Romanos 9. Isso aqui, irmãos, tem muito texto, tá bom? Para apresentar
Romanos 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne os que são filhos de Deus. Filhos, ele está falando do Israel carnal, do Israel de sangue, judeus que são de sangue de Abraão. Mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Então ele está falando assim, o Israel de Deus não é aquele Israel de carne, aqueles que têm sangue de Abraão, mas é os espirituais. Percebe o que ele faz aqui em Romanos 9? E mais para frente ele vai falar também em Romanos 9, vale a pena mencionar também aqui, em Romanos 9, no mesmo capítulo, aonde ele vai dizer aqui também, aonde? Romanos 9, 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, aí em um corpo. Como também dizem Oséias, ele vai fazer a citação de um profeta, chamarei meu povo ao que não era meu povo, olha aí, e a amada a que não era amada, ou seja, gentios serão amados por Deus e serão povo de Deus, percebe aqui? E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel, do Israel carnal, da Israel terreno, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Novamente enfatizando que não é porque você tem sangue de judeu, de Abraão, que você será salvo. A salvação não é condicionada por sangue. Enfim, existem muitos outros textos aonde vai dizer aqui sobre a diferença entre o Israel terreno, o Israel espiritual, tá? A diferença entre o Israel terreno, que a Bíblia vai falar que esse é apóstata, porque este negou a Cristo, e aquele que nega o Filho também não tem o Pai, 1 João 2, e também em Apocalipse é chamado de sinagoga de Satanás, o Israel apóstata e Israel terreno, ok? E entre o Israel espiritual, que é o Israel de Deus, que é composto de judeus e gentios, que é a igreja. Alguns se opõem a se chamar Israel de Deus porque parece que nós estamos voltando ao judaísmo. Não, nós não estamos propondo uma volta ao judaísmo. Nós estamos propondo uma etimologia. Nós somos o povo de Deus. Dizer que nós somos Israel de Deus é a mesma coisa que dizer que nós somos a igreja de Deus, o corpo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Entende? Significa isto. Esse é o sentido semântico a qual nós aplicamos a palavra Israel. Portanto, sim, nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, o Israel espiritual composto de judeus e gentios, que é a igreja, o corpo de Cristo. E é por isso também que a epístola de Tiago não pode ser rejeitada, porque ela também é para os nossos dias e ela também serve para nós que somos gentios. Tendo entendido isto, nós podemos prosseguir no estudo da carta de Tiago, e isso aqui só foi a exposição do capítulo 1, do versículo 1, não é? Explicando o verso 1 da carta de Tiago. E nós vamos parar por aqui, porque o áudio já deu muito longo. Mas espero que os irmãos tenham compreendido todas as passagens e referências. Anotem todas e comparem uma passagem com outra e os irmãos vão ver a conexão que há entre um texto e outro. E aí a gente segue nas próximas exposições falando do versículo 2 em diante, onde ele vai falar para nós ficarmos felizes por passarmos dificuldades e tribulações, porque essas dificuldades e tribulações servem para nos moldar, servem para aumentar a nossa fé, servem para que a gente seja provado e aprovado. Então tem um porquê de a gente sofrer e, enfim, ele vai falar também de que nós tenhamos fé, de que nós não façamos acepção de pessoas, de que nós nos alegremos e perseveremos e que nós sejamos cumpridores da palavra. Ele também vai falar da hipocrisia,
E também vai falar de muitas outras coisas que nós vamos abordar, se assim o Senhor quiser e permitir, nos próximos estudos. Amém? E fiquem com a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém.